Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós. Nesse dia, é o 29 de agosto, né, 2021, graças a Deus, né, estamos aqui vivos, todos nós, né, procurando aí a perseverança, o caminho, né, das virgens prudentes, o caminho, a verdade e a vida, né, Senhor Jesus, e amém, né, irmãos? E a igreja, a congregação, né? As pessoas que ele chamou para dar testemunho do seu sacrifício e da sua igreja e da sua palavra, através dos tempos, né? Amém, né? Vamos aí, né, irmãos, continuar aí com a nossa pequena meditação. Nós estamos falando aqui dos escritos do Clemente, né? Que foi um sucessor apostólico, não é isso? Que viveu aí por volta do ano 100, né, do ano 35, 40 até o ano 100. Escreveu uma carta aos Coríntios, né? Porque lá em Corinto estavam acontecendo outros problemas além daqueles que Paulo enumerou, combateu, aconselhou e corrigiu, né? Então ele também está tentando corrigir isso aí. Qual foi o outro problema que apareceu lá? Foi o quê? Foi que os irmãos escolheram lá, né, o ministério, separaram o ministério, presbitério, né, diáconos, e aí depois resolveram remover, né, remover os presbíteros que eles tinham escolhido, ou o presbítero que eles tinham escolhido. Então ele está enumerando também esse problema aí, além de outros, né. Mas nós estamos falando aqui dos temas que ele aborda na epístola dele, né, certo? Nós vimos aí vários temas, né? Paramos aqui no tema que ele fala sobre a fidelidade de Deus, né? Quando ele cita os Salmos, né? Aí o próximo tema que ele fala é a ressurreição, né? Ele fala da ressurreição futura, né? Ressurreição dos mortos, da igreja, né? E aí ele faz uma comparação utilizando uma lenda árabe, né, irmãos? Que os irmãos já devem conhecer aí, que é uma lenda que eles contam lá a respeito de uma tal de Fênix, né? Que é uma águia, sei lá. Faz uma comparação da ressurreição como sendo o que acontece lá com a Fênix, né? Não sei se essa comparação é uma comparação razoável, mas eu acho que... não sei, né? Vamos ver aí depois. Então, depois que ele fala da ressurreição e compara com o voo da Fênix, né? Ele fala aí da disciplina comunitária, né? Porque ele vai entrar no assunto lá da remoção dos presbíteros, né? Ou do presbítero. E aí ele compara, né? Está comparando aí a disciplina comunitária com a disciplina militar, né? E não tem nada a ver, né, irmãos? A disciplina comunitária da igreja, ela é uma disciplina no amor, né? Não tem negócio de hierarquia, né? Então ele compara a disciplina da comunidade, da igreja, com uma comparação, como uma disciplina de militares, né? Onde tem uma hierarquia, né? Tem o soldado, o cabo, o sargento, né? Que é uma citação assim que, inclusive, parece que até contraria, né? Parece não, contraria o que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, né? Não será assim entre vós, como os príncipes, né? Que se mandam uns aos outros, mas aquele que quiser ser o maior, seja o menor, né? E ele fala também nos dons, né? Que os dons foram dados dados à igreja, dados ao homem, né? À igreja, para que nós sirvamos aos irmãos, né? Cada um
recebe o seu dom para completar o dom do irmão e para servir o irmão. Não é isso? Amém, né? Mas ele continua falando da hierarquia, né? O próximo item dele vai ser a hierarquia. Ele vai falar agora da hierarquia levítica, né? E comparar essa hierarquia levítica com a ordem na igreja, né? Com a ordem eclesiástica, com a ordem na igreja, né? E ele vai falar na sucessão apostólica, dizendo aí que os apóstolos, né? Em obediência às ordens do Senhor Jesus, saíram pelo mundo pregando o evangelho, estabelecendo, né? Congregações de cidade em cidade, e ensinando os irmãos a separar bispos e diáconos, né? Que era o ministério da igreja, né? E aí ele vai citar aqui Isaías 60:17, para justificar o que ele está falando, né? Certo? Então aqui no capítulo 60 de Isaías, no versículo 17, está escrito o quê, ó? Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro. E farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Então esses inspetores, né, e esses exatores, ele está comparando com os bispos e os diáconos, né, os presbíteros e os diáconos, né, falando exatamente que isso já estava previsto lá em Isaías, né, já havia uma profecia acerca exatamente da separação, né, de homens que pudessem estar à frente, né, das igrejas, das congregações nas localidades, né? Certo? E aí ele vai citar o exemplo de Arão, né, de Moisés, né, o que aconteceu lá com Arão e com Moisés, né? Certo? Então mostrando aí, né, irmãos, ele citando aí, ó, ele cita Isaías 60:17, ele está mostrando que ele tá, né, de posse das escrituras hebraicas, não é isso? Mas aí quando ele fala de Arão e Moisés, para falar, né, do ministério, da hierarquia, ele vai lá para Números, né, livro de Números, no capítulo 17, né, no capítulo 17 até o 12. Nós conhecemos bem, vamos aqui ler o versículo que ele cita, né? Que ele diz assim, ó, então falaram os filhos de Israel, é o capítulo 17, versículo 12 de Números. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Né? Por que eles estão falando isso? Porque no versículo 10, né, o Senhor está dizendo a Moisés o seguinte, ó, no versículo 10 do capítulo 17. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Né? Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Né? Aí os filhos de Israel foram reclamar, né, mais uma vez, né, de Moisés, a respeito daquilo que ele estava falando, né? E no capítulo 16, e no versículo 26, ele vai falar o quê? De Números. Ele vai falar assim, ó, no 25 diz assim, então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo,
Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Então ele está relatando aqui aquela, rebeldia lá do Datã e do Abirão. Bom, nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, E paz seja com todos nós.